Paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo bem a família? Amém. Então a gente vai tentar compartilhar, coloca bem aqui, meu filho. Tentar compartilhar algumas coisas com vocês. Amém. Irmãos, nós fomos para esse retiro lá de pastores e líderes, a gente foi muito edificado, tá? Foi demais edificado. A gente conseguiu tocar em Deus, em ver as movimentações, o que Deus está fazendo aqui no norte. Então, são grandes coisas, irmãos. O norte é grande, né? Então, o sentimento que eu tive lá ao chegar lá foi: se o norte é grande, o que Deus vai fazer é maior ainda. Amém? E você tem que ter esse pensamento espiritual de que o que Deus quer trazer sobre a sua vida, a sua casa, o seu ministério, também é algo muito grande. Eu acho que você não entendeu. Também é algo muito grande. Amém? Amém, porque o nosso Deus é grandioso. A Bíblia diz que Ele é excelso, Ele está acima dos céus e da terra, sobre todas as coisas. E o mais incrível, irmãos, é que Ele te fez, a você e a mim, filhos de Deus. Isso é demais, viu? Nós sermos filhos de Deus, filhos do amado, e termos essa intimidade. Então, até ontem à noite, eu fui dormir quase 4 horas da madrugada, buscando o Senhor e tentando construir uma palavra que possa alcançar o seu coração, possa trazer um destravamento na sua vida sobre os propósitos de Deus. Amém? Então, Deus me mostrou 2 coisas, irmãos. 2 coisas importantes. Foi 2 histórias. A primeira história é lá de Marcos capítulo 5, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, fique lá marcado em Marcos capítulo 5, e nesse capítulo, do versículo 21 até o versículo 43, eu não vou ler todo ele conta 2 histórias importantes, mas eu quero inserir essas 2 histórias, amém? Dentro de uma realidade ministerial na sua vida, na sua casa, principalmente no seu chamado, tá? Então é Marcos capítulo 5, vai ser do versículo 21 até o versículo 43, amém? Queridos, a pastora Regina começou falando um sonho profético da pastora pastora Simone. A pastora Simone é uma pastora de Ji-Paraná, em Rondônia, esposa do pastor Jairo, inclusive o nome está aqui, do pastor Jairo, e ela abriu essa conferência, esse retiro de pastores com esse sonho profético, amém? Quero falar que existem sonhos e sonhos, mas esse sonho é um sonho profético. Esse sonho se deu, na verdade, quando eles foram ao Mevan sede, uma conferência de filhos ministeriais, e na hora que eles estavam sendo ministrados lá, cânticos, louvores, adorações, de repente Deus abriu os olhos da irmã e mostrou para ela isso. E qual foi essa visão? A visão foi o seguinte: ela via, por isso o tema dessa mensagem hoje é engrenagem, amém? Engrenagem. Repete comigo, diz o seguinte: engrenagem. Uma engrenagem. Eu vou falar sobre engrenagem aqui. Então, o que ela via? De repente, lá no telão, adorando o Senhor, ela viu abriu-se como se fosse uma tela muito grande na frente dela, e ela viu uma grande engrenagem. O que é uma engrenagem, né? Pensa numa máquina de um relógio gigantesca, né? Tem várias engrenagens, tem várias roldanas ali, várias engrenagens, né? Onde elas se encaixam e giram, se encaixando. Mas só que ela não viu só isso. De repente ela viu também um óleo descendo sobre aquela engrenagem, passando entre aquelas engrenagens. Pense, por exemplo, numa corrente de uma bicicleta, só que é uma engrenagem mais detalhada, são várias engrenagens, e aquele óleo descia na cor, uma cor como se fosse uma cor de mel, um óleo viscoso, grosso, com o óleo da unção. E ela perguntava ao Senhor: o que é esse óleo? O que é essa engrenagem que está aqui? E o Senhor falou, e essa engrenagem, irmão, ela tomava a forma do Brasil.
Interessante. Ela tomava a forma do Brasil, era como se fosse o mapa do Brasil, funcionando com várias engrenagens, aqui várias engrenagens. Amém? E o Senhor falou para ela: isso é o que eu vou fazer no norte, isso que eu vou fazer no Brasil. Eu vou derramar uma unção sobre essa nação, onde as engrenagens irão ser conectadas, elas vão funcionar, elas vão ter uma operação em relação a isso. Por que nós estamos falando isso? Porque, irmão e irmã, querido, você faz parte dessa engrenagem, amém? Deus te escolheu para você fazer parte dessa engrenagem. Então, quando não basta só estar numa engrenagem, você tem que estar conectado nessa engrenagem, você tem que estar incluso nesse processo da engrenagem. E para que você possa entender isso, é muito importante você entender pelo menos um pouco sobre o que é ministério, o que é chamado de Deus na sua vida. Irmãos, na igreja não existe hierarquia, amém? O que existe na igreja são funções ministeriais, são várias funções ministeriais, são dons, homens que de tanto exercitarem, homens e mulheres, de tanto exercitarem os seus dons, os seus chamados em Deus, eles se tornaram ministros de Deus, ministras e ministras de Deus. Então não existe na igreja uma classe especial. Tira isso da sua cabeça, irmão. Sabe o que existe? Servos e servas de Deus. E todos nós somos irmãos. O que existe são funções, e dentro dessas funções, dessas movimentações, é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, fique aberto aí no livro de Marcos, capítulo 5. Mas eu quero falar algumas coisas que o Senhor me deu ontem. Ontem foi dia de escrever, irmãos. Mas eu vou falar pouquinha coisa. Prometo. Amém? Prometo. Tudo isso aqui foi que o Senhor me deu ontem à noite. Já escrever. Amém. Eu vou citar alguns versículos bíblicos para você entender. Deixa eu colocar bem aqui. Vou citar alguns versículos bíblicos para você entender sobre essa questão da engrenagem. Amém? Primeira coisa, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou membro do corpo de Cristo. Então você começou a fazer parte desse processo do corpo de Cristo. E dessa maneira orgânica, vital, é que você deve se movimentar. A pastora Regina falou uma coisa interessante aqui, irmãos. Nós não estamos só por estar numa congregação. Você não está só por estar. E tem uma pergunta que esses dias nós temos feito, até no grupo da igreja, que é: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Amém? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa cidade? Por que Deus me colocou nessa cidade? Por que eu estou me movimentando nesse trabalho? E por que eu estou nesse ministério, nessa casa ministerial? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Você já se parou para perguntar isso? Primeira coisa, para você ter entendimento de fazer o que você está fazendo, você precisa ter entendimento. E ter entendimento, você precisa saber a sua identidade. Amém? Por exemplo, falando de vocações, de chamados específicos, de profissões. Vou pegar aqui, por exemplo, o Ricardo. O Ricardo, ele é mestre de obra, é pedreiro. Trabalha com obras. Pouco tempo que eu conheço ele, mas é um cara que trabalha com obras. Então, ele entende de movimentações de obra. Então, ele tem uma vocação para isso. Uma especialização nessa área. Amém? O Tony Jali é um operador de máquinas pesadas. O Tony sabe dirigir caminhões grandes, aqueles fora de estrada e aqueles que ainda enchem o fora de estrada. Rose também sabe operar essas coisas. Então, cada um tem uma movimentação, né? Então, gente, o Maurício, por exemplo, trabalha com cadeiras, né? Trabalha com manufatura, produção de cadeiras e tal. Então, cada um tem uma movimentação. Então, a gente precisa entender por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo. Amém? E eu quero ler alguns versículos rapidamente, eu vou ler para você entender o que nós queremos falar sobre engrenagem.
Amém? Visão de corpo, visão de reino, sobre dons e chamados. Deus não chama pessoas desocupadas. Você nunca vai ver na Bíblia pessoas desocupadas. Quando o Senhor foi chamar Pedro, Tiago e João, eles estavam fazendo alguma coisa. Não era isso? O que eles estavam fazendo? Eles tinham acabado de pescar, ou estavam tentando pescar, que não conseguiram, e eles estavam lavando as redes ali. Deus não chama pessoas desocupadas. Não é porque você esteja, por exemplo, desempregado, não estou falando em relação a isso. Deus sempre chama pessoas ocupadas. Só que Ele dá uma destinação para essas pessoas. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Eu não estou falando de salvação aqui. Eu estou falando que Deus não vai mudar a sua opinião a respeito de você, do que Ele quis derramar na sua vida, do que Ele quis e quer fazer na sua vida nessa terra. Eu estou falando sobre uma missão que Deus te deu. Deus te deu dons e Ele te deu um chamado. E Ele diz: eu não vou tirar isso de você. Você pode até jogar fora, mas eu não vou tirar isso de você. Olha a responsabilidade. O que é uma coisa irrevogável? É uma coisa que não pode mudar. Só uma lei pode revogar outra lei, mas essa lei não pode ser revogada. Porque o que Deus fala, o que Ele promete, Ele cumpre. A palavra dele. Agora, o que eu vou fazer com isso é a questão. O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com os dons que Deus me deu? O que é que eu vou fazer com os talentos que Deus me deu? O que é que eu vou fazer com esse chamado que Deus me deu? Eu vou cumprir esse chamado ou não? Em Atos 20, versículo 24, diz o seguinte: Paulo diz assim: em nada considero a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o chamado, a missão que me foi proposta. Ele diz assim: eu não considero a minha vida tão preciosa mais, porque o que eu quero é cumprir o chamado e a carreira que Deus me deu. Amém? Amém, aleluia, obrigado. Ele diz assim: eu não considero a minha vida preciosa, valioso para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério. Outra versão diz: a missão, a carreira que Deus me deu. Então o que é que você tem, irmãos? Ele ainda diz assim: que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito, Deus te deu um destino, Deus te deu uma identidade, e Ele te colocou no corpo dEle, na igreja, no reino dEle, para cumprir esse propósito. Então você é uma engrenagem. Uma engrenagem. E a engrenagem tem que estar conectada. Então, de cara eu quero dizer para você: você, irmão, é muito importante. Mas quem precisa de você não é o pastor Samuel. Eu preciso. Mas o que precisa de você mesmo é o Senhor. Porque foi Ele que fez isso com você. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele, irmão, outras palavras, foi Ele que assinou a tua carteira da eternidade. Amém? Então a sua resposta não é para os homens. A sua resposta não é para agradar homens. A sua resposta é para cumprir o propósito que Deus fez. Então Paulo está dizendo: existe uma carreira, e eu sou um atleta, e eu preciso caminhar nisso aí até eu cumprir esse propósito. Não basta só largar bem, não basta só você se preparar e largar bem, você tem que tanto largar bem e chegar bem, chegar lá. Tem pessoas que não largaram muito bem, irmãos. Tem pessoas que tiveram tanto... Eu mesmo fui uma pessoa que eu não larguei muito bem. Eu tive tanto problema de pecados, de situações na minha adolescência. Tive muito problema, irmão. Problema de rebelião. Tive tudo isso. Eu era um cara revoltado. Irmão. Eu era revoltado. Revoltado com meus familiares. Revoltado com muitas coisas. Eu culpava todo mundo e Deus. Mas não conseguia enxergar o meu umbigo, que eu estava errado. Até que um dia eu me encontrei Jesus. Até que um dia eu tive um entendimento de que Deus tinha um propósito na minha vida. E que isso independia do que os homens e as pessoas diziam a meu respeito. Porque nós sabemos quem somos em Deus. Diga para o seu irmão: eu sei quem eu sou em Jesus.
Eu sei quem eu sou em Jesus. E outra coisa, eu não preciso provar para ninguém o que eu sou com Jesus, porque Jesus já disse quem eu sou nele. Amém? Então, existem dons, existem chamados, existe essa missão. Mas Romanos 12, versículo 3, fala sobre uma medida de fé. O que Deus fez? Ele deu para cada um, isso foi falado muito lá no nosso retiro, a cada um uma medida de fé. E para que eu receba essa medida de fé, eu preciso de graça. Romanos 12, versículo 3, na King James, diz assim: porquanto pela graça que me foi dada, foi concedida, exorta a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem ou uma medida equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. O que é isso? Dentro dessa engrenagem, existem engrenagens maiores, existem engrenagens menores, mas todas estão conectadas. Deus deu para você uma medida de fé. Ele não te deixou sem recursos de fé para que girasse essa engrenagem na sua vida. Deus não deixou o poder da fé, que é dada pelo Espírito Santo, mas lá adiante você vê isso aí, é dada pelo Espírito Santo para você executar, para você operacionalizar o que Deus quer fazer através da sua vida. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que crê que Deus existe, tem que ter fé, e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, Ele te deu fé. Se você se meteu com o reino espiritual, com o reino de Deus, com as coisas eternais, eu te digo o seguinte: você precisa de fé, irmão, de muita fé, e não é pouca. Mas o que Ele fez? Ele já te deu a porção de fé. Você precisa cuidar dessa fé e fazer com que essa fé cresça. E nós vamos falar de duas pessoas aqui, que elas romperam em fé, nesse Marcos capítulo 5. Então, existe uma medida e ela foi distribuída a cada um. Outras versões, a palavra diz que a fé, ela foi aquinhoada, ela foi dada em porções para você. É como se Deus pegasse um ambiente de fé muito grande, uma graça de fé muito grande, e disse: eu vou dividir essa fé aqui, meu irmão, para cada um. A um ele deu mais, a outro ele deu menos. Agora eu me pergunto por quê. Mas a fé sua, suficiente, é poderosa em Deus, para destronar principados e potestades, para executar o desejo de Deus. Por isso, irmãos, não perca a sua fé. Não perca a esperança da fé que Deus já te deu. Aleluia. Nunca perca a sua fé. Amém? E Efésios 3, versículos 7 e 8 diz que Paulo está dizendo: fui nomeado ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Há um dom, há uma graça de Deus. E o 8 diz assim: embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar e de pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo está dizendo: eu sou o menor de todos os apóstolos, o menor de todos os menores. E por isso que na igreja não tem que ter hierarquia. Não tem hierarquia. A igreja tem servos, tem irmãos que amam uns aos outros, e que acham e devem achar os outros mais importantes que si mesmo, com temor e tremor. Porque Paulo diz aí: considerai os irmãos superiores uns aos outros com temor e tremor. Isso é evangelho verdadeiro, irmão. Isso é evangelho que destrói o nosso orgulho, a nossa, vamos dizer, a nossa vaidade, que nós somos vaidosos, e Deus destrói o nosso orgulho. Então ele está dizendo que essa fé, ela foi concedida a cada um pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e diz que foi dada para você a honra. Sabe o que o versículo 7 foi dado, versículo 8 agora, foi dada para você o que? Você pregar as insondáveis riquezas de Cristo. De cara, eu quero falar para você, o que você está envolvido, e meu irmão, minha irmã, não é algo sem valor, é algo muito valoroso. Eita, Paulo ficou tão louco da cabeça que era um cara, irmão, fala uma coisa para você, Paulo era um cara muito rico,
muito rico, porque não era qualquer pessoa que tinha direito à cidadania romana. E o negócio dele era um negócio muito lucrativo. Fazer tenda era muito lucrativo, não era, Marco? Fazer tenda era muito lucrativo. E uma outra coisa, ele era um cara que tinha uma alta posição em todos os ambientes, governo, religião, em todas as áreas, e na área intelectual também. Mas quando ele encontrou Jesus, no caminho de Damasco, ele disse: não, eu considero isso tudo como esterco, como refúgio, por causa da excelência de Cristo. O evangelho que você se enfiou, você se envolveu nessa engrenagem, ele é excelente. E ele está dizendo: quanto mais você cavar, quanto mais você buscar, mais rico e mais profundo é esse evangelho. É por isso que eu não barganho o evangelho. É por isso que você não deve barganhar o evangelho. É por isso que Jesus falou: não dê pérolas aos porcos. É isso que ele estava dizendo: vocês têm que crer e têm um entendimento que o evangelho que eu tenho, a pregação do evangelho, o reino que eu estou dando para vocês, custou a minha própria vida. Insondáveis riquezas de Cristo. Quanto mais você cavar, quanto mais você operar no ministério que Deus te der, sabe o que vai acontecer? Mais riqueza vai ser profunda. Insondável é sonda. Aqui nós vivemos num ambiente de muita sondagem, muitos buracos aqui de sondagem. Quanto mais cava, mais riqueza, mais ouro, mais natureza de Deus, mais palavra, você mais conhece Deus. Amém? Tudo isso para chegar onde eu quero falar. Outro versículo que eu quero ler para você. Atos 20, 24. É aquele versículo que eu falei, nós já vimos agora. Porque não considero a minha vida preciosa por mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e que o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho da graça de Deus. Mas eu quero falar uma coisa mais profunda que está dentro desse evangelho. É o reino. Pastor, duas coisas? Não, é a mesma coisa. Mas eu quero falar do reino. Versículo 31 e 32. Pega lá o 31 e 32. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas. Quanto a isso, 32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e a palavra da sua graça, salvação, graça, que tem o poder, essa palavra da salvação e da graça, ela tem poder de edificar você e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, sabe por que você tem que completar essa carreira? Porque você vai sair do ambiente da salvação para o ambiente do reino. Deus quer te dar herança. E ele fala uma mensagem lá, ele diz assim, hoje eu estava falando no batismo, a respeito disso, parece que é, se não me engano, Mateus 18, que diz o seguinte: vocês dizem que são filhos de Abraão, né? Mateus 4 ali, mas eu digo para vocês, raça de víboras, pregando ali, João Batista falando, que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês dizem que são filhos de Abraão? Apresentai, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz e será cortado. Então, irmãos, não é questão que os caras eram filhos de Abraão, que os caras eram da linhagem de Abraão, porque tinham alguma coisa. A questão era que eles deveriam estar aqui, sendo a herança de Deus, na própria herança de Deus, na posse de Deus. Então, esse poder, essa graça te salva, mas essa graça, ela vai te edificar o corpo de Cristo. E não vai só te edificar, vai chegar um dia que Jesus vai falar para você: vinde, amados de meu Pai, vem cá, senta bem aqui, para o lugar que eu tenho reservado para ti, para o lugar dos íntimos, como o Maurício falou, há um lugar de intimidade. E ele disse: olha, João Batista falando, vocês pensam, porque virão, Jesus falando, porque virão do norte, do oriente, do ocidente, falando aqui a palavra, virão outros e tomarão o teu lugar. Estava falando
para o povo de Israel, para os sacerdotes. E muitos virão do norte, do sul, do leste, do oriente, do ocidente, e eles tomarão o teu lugar. Sabe aquele lugar que era teu, meu irmão? Não vai ser mais teu, vai ser dos gentios, vai ser do Samuel, vai ser dos filhos que não eram nem filhos, dos improváveis. É isso que Deus deu. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram a graça de Deus. Romanos 12, irmãos, diz que nós somos, agora eu quero falar na questão do corpo, nós somos membros uns dos outros e temos a mesma função. Romanos 12, versículo 3 em diante diz que nós somos membros uns dos outros, ou seja, nós somos partes uns dos outros. Eu quero dizer para você, meu irmão, como Paulo diz em Romanos 16, em Romanos 15, e dizem: orem por mim. Paulo não era um super-homem, um superstar. Nós precisamos das orações, nós precisamos de vocês, os homens e mulheres de Deus, todos nós precisamos uns dos outros, e porque nós somos parte uns dos outros, conexões uns com os outros, amém? E somos membros uns dos outros, e nós estamos ligados, diz a palavra, Romanos 12, 3, 4, estamos ligados a cada um, está ligado um com o outro. Irmãos, você quer ver? Deus o livre, eu não quero nem ver, mas já vi uma vez. Você já viu uma fratura exposta? Já vi? É terrível. É terrível. Uma fratura exposta. Porque aqueles nervos, aquelas situações aparecem, aquelas coisas, é horrível, irmão, uma coisa horrível. Por quê? Porque já está desconectada. Sabe, às vezes a gente vive uma vida terrível, coisas terríveis, abomináveis, porque nós estamos desconectados do corpo, nós estamos desconectados da santidade do corpo, que é no corpo, na comunhão. O que era bonito, conectado ali, tem que estar aquela junta, aquela medula, aquela ligadura, vamos dizer, da ligadura dos músculos, vamos falar dos músculos, ela tem que estar revestida pela pele, por músculos, por tudo ali, assim ela fica bem bonita. Mas se cortar e ficar exposto, é horrível, irmão, porque não é para estar exposto dessa maneira, amém? Então nós estamos ligados uns com os outros, nós estamos conectados uns com os outros, estamos ali ligados, nós devemos contribuir uns com os outros, dessa maneira. E o último versículo que eu quero ler, para a gente entrar lá em Marcos, na história de Marcos, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre duas coisas, fala sobre a visão de corpo, dons, ministérios, fala sobre isso, mas fala sobre uma coisa, fala que quem dá essas coisas todinho é o Espírito Santo. Irmãos, por que nós temos falado sobre o Espírito Santo esses dias? A primeira palavra que foi falada nesse retiro, qual foi, Maurício? Espírito Santo, mas qual foi a primeira palavra? Fundamentos. Todo mundo pergunta, que nos conhece, como é que está a igreja em vocês? Eu digo, nós estamos no fundamento. Sabe, irmão, fundamento não aparece muito. Parece fundamento? Tu que trabalha com construção civil, parece fundamento depois que a casa está levantada? Não, fica escondida. E é esse fundamento que você tem que parar para fazer um cálculo. Também outra palavra foi falada lá, irmão, pare e faça o cálculo. Baseado naquela história que um rei tinha um exército e dizia o seguinte: eu vou mandar 10 mil soldados para essa guerra, ou tem que mandar 20 mil soldados nessa guerra? Para e faça o cálculo. E o cálculo é o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e quem não fizer isso, não é meu discípulo. Isso que a Bíblia diz. Se nós não tomarmos a cruz, não seguimos Jesus verdadeiramente, nós não somos discípulos de Jesus, nós somos qualquer outra coisa, mas discípulos não somos. Então é inegociável essa questão. Faça o cálculo, você tem que parar o cálculo. Por quê? Porque essa passagem diz o seguinte: se você fizer um cálculo, e por acaso você precisava levar 20 mil homens, você leva só 10 mil homens, você vai perder. Se você precisa fazer uma torre, com tantos denários, com tanto dinheiro, aí você só vai fazer com pouco. Por quê? Senão
vão rir de você e vão falar, olha, começou aquela obra e não terminou. E eu quero falar para você, você precisa fazer o cálculo. E o que vai te custar? Tudo. O que vai custar para mim e para ti? Tudo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Como diz o pastor Luiz Hermínio, ainda dá tempo. Ele sempre fala isso. É tudo, irmão. Por quê? Porque Deus deu o seu tudo por você e para mim. É tudo. Mas tudo na obrigatoriedade? Não. Tudo no amor, na entrega, na renúncia. Você vai ficar igual Paulo, e eu vou ficar igual Paulo. O que diz? As insondáveis riquezas de Cristo. Eu vi o que é precioso. Nada mais me impressiona. Irmão, nada mais pode te impressionar quando você ama apaixonadamente Jesus. Porque a sua motivação é o amor. Mas a sua base, o seu fundamento é a obediência e a renúncia a Deus. A nossa motivação, aquilo que te coloca para frente, faz a engrenagem funcionar, é o amor. Por isso que Paulo diz, passa-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Procurem os dons, existem muitos dons, existem muitos ministérios na Bíblia, mas ele disse, se tudo isso aí não tiver amor, zero. Pode zerar tudo. Irmão, nós podemos ser pessoas eloquentes, nós podemos ser pessoas inteligentes, termos recursos. Paulo diz, eu posso até queimar o meu corpo, dar toda a minha riqueza, mas se não tiver amor, o crivo de Deus é o amor. E o Espírito Santo já falou para mim um dia, e eu já falei para ele, Senhor, eu quero só apresentar uma coisa diante de Ti, porque é o crivo de Deus, eu creio que é isso, se eu amei ou se eu não amei, irmão. O selo da aprovação de Deus é o amor. Então esse 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre esse espírito que te conecta, que te dá precisão, e diz que nós somos membros uns dos outros, e tem mais lá adiante, ele diz assim, versículo 24, 22, ele diz, olha, aqueles membros que parecem, é uma impressão, ser indignos, esse sim, você vai ter que revestir de maior honra. Isso é a visão de Deus. Que você parece ser vergonhoso, esse você vai vestir de maior decoro, de maior honra. Ele se torna mais especial. Mas ele não está dizendo que ele não é honroso, que diz que parece. E eu quero falar uma coisa a respeito de impressão. Falei quarta-feira aqui, vou falar de novo. Quem esteve aqui ouviu. Nós não vivemos por impressões. Nós vivemos por revelações de Deus e por convicção da palavra de Deus. Vou repetir de novo. Nós não vivemos por impressões. Nós vivemos por revelação de Deus e pelo que a palavra de Deus diz. Exemplo. Existia uma mulher na Bíblia, lá em 1 Samuel, chamada Ana, a minha mãe espiritual, né? Ana. E o desejo dela era ter um filho. E ela orava, ela tinha uma inimiga mortal, a Penina. Olha o nome da mulher, Penina. Uma inimiga mortal, que encrencava com ela, porque a Penina tinha um bocado de filho, parece um preá. Dava filho todo tempo, filho. E encrencava com ela, dizia, olha, mais um filho eu tenho. E aí, recebia presentes, mas o marido de Ana amava a Ana e dava presente para ela, mas ela queria ter um filho. Até que um dia, ela subiu, todos os anos ela subia diante de Deus, para fazer um voto diante de Deus, e ninguém sabia desse voto. E aí ela chegou nesse lugar, a Bíblia diz que ela se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor, e o sacerdote Eli, que já estava velho, que já não ouvia mais a voz de Deus, irmãos, já não tinha correspondência à voz de Deus, viu aquela mulher desesperada, aquela mulher ela mexia só os seus lábios e falava com lamentações, ela tinha uma expressão diferente,
É como se ela entrasse aqui nessa igreja, você disse, essa mulher é meio doida. Amém? Está chapada. Ela quebrou a rotina do culto. E é isso que a gente tem que fazer, quebrar a rotina do culto. Amém? Tem que extravagar o seu amor por Jesus. E aquele Eli, que era um sacerdote, que entendia de Deus, mas já não fluía em Deus, o que foi que ele falou? Essa mulher está bêbada. Está bêbada. Ela disse, bebeste vinho? Ela disse, não, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Irmãos, se você quer edificar algo na sua vida, na igreja, do corpo de Cristo do reino, você precisa ser uma pessoa angustiada no espírito. Uma pessoa angustiada no espírito não é uma pessoa estressada, não é uma pessoa preocupada com as suas próprias coisas, com os seus próprios problemas. É uma pessoa que está angustiada no seu espírito, porque de Deus, se tu me der um filho, eu vou te dar ele. Eu vou dar uma resposta para ti. E Deus deu um filho. E esse filho chama-se Samuel. Mudou uma geração de juízes e pessoas que não conheciam a Deus para um tempo de reis e restauração de sacerdotes. Todas as vezes, irmãos, se você vive por impressão, você vai ficar igualzinho aquele cara lá de Atos dos Apóstolos. 3 horas da tarde, não, esses caras estão bêbados, eles estavam chapados do Espírito Santo, eles estavam loucos pelo Espírito Santo, ardia, era uma loucura por Deus, e ele disse, não, vocês estão, não, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, resumindo, você não vive por impressão, você vive pelo que a palavra de Deus diz, e pelas revelações da palavra de Deus, amém? Se você viver por impressão, você vai viver pela sua própria emoção, e aí você não consegue se conectar com outras pessoas no corpo de Cristo para um propósito, amém? Fomos chamados para um propósito. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios 4:11, se eu não me engano, diz que Deus deu ao corpo, pode abrir lá, irmão, 4:11, diz, Deus deu ao corpo, uns apóstolos, outros, profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Para quê? O versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, amém? Com fim ou com propósito de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus deu 5 ministérios para a igreja, para o corpo dele. Homens e mulheres que se tornam ministérios. Amém? Mas eu quero falar de um ministério, que eu vou representar ele aqui como uma mão, faça assim na sua mão. Agora vira para você, 5 ministérios, mão. Primeira coisa, todos os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos esses 5 ministérios de respeito a um grau de responsabilidade. Amém? O que Deus entrega na sua mão é responsabilidade. Por quê? Porque está equipando, preparando para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado. Você não tem chamado, não? O que foi que Deus fez contigo, irmão? Por que você está aqui, então? Deus te chamou, sim, e te amou antes da fundação do mundo, especialmente, e cuida de você, amém? Então, queridos, bora lá para Marcos, falando, e eu quero falar de mão, Marcos 5, eu vou ler só o início e o final, Marcos 5, versículo 21, e retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor. Precisa ler o 22 e 23. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo.
ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu, aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas, o que ele falou aí? Mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Aí Jesus sai de lá para caminho. Aí o que ele encontra aí? Ele encontra uma outra mulher. Era uma menina para ser curada, agora ele vai encontrar aqui uma mulher. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados, e estava por ali certa mulher, que havia 12 anos, diga assim, irmão, 12 anos, que essa palavra de 12 anos vai importar, 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, que ia passar por ali, pelo aglomerado de pessoas, conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta dos seus sofrimentos. No mesmo momento, ao sentir que seu interior fora liberado, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Quem foi que tocou em mim? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou toda a verdade. E Jesus afirmou: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberado do teu sofrimento. Amém. Essa é a primeira parte. Irmãos, quem era essa mulher? Primeiro, Jesus sai de um ambiente, é cercado por uma multidão muito grande, cercado de um lado, cercado de um outro, todo mundo querendo milagre, todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo querendo tirar uma lasquinha, todo mundo querendo ali, tal. Muita multidão. De repente aparece um homem desesperado e diz assim: olha, minha filha está morrendo. Essa menina tinha 12 anos. Preste atenção, são duas histórias de 12 anos. Uma de 12 anos de escravidão numa hemorragia, e uma outra de 12 anos onde a morte tinha entrado. E a proposta desse pai desesperado foi a seguinte: Jesus, precisa ir na minha casa. Eu sou um dos maiorais da sinagoga. Entra na minha casa, minha filha está morta. Vá lá e impõe as tuas mãos. Ativa o teu ministério, impondo as tuas mãos, e a minha filha vai ficar curada. Essa era a proposta. Só que alguém rompeu na cena. Alguém entrou aí mais desesperado ainda. Era uma mulher que há 12 anos. Primeira coisa, irmão, para você ser tocado nos 5 ministérios, você precisa restaurar a sua identidade. A Bíblia não diz quem era o nome dessa mulher. Alguns dizem que era Verônica, esse cara que pesquisa aí. Não diz. Primeira coisa, você tem que crer que você tem uma nova identidade em Jesus. Segunda coisa, ela tinha fé. A Bíblia diz que ela falava dentro do coração dela, Marco, assim: se eu ao menos, eu não vou perder essa oportunidade, se eu ao menos tocar nas orlas desse Senhor Jesus, desse mestre, eu vou ser curada. Mas tinha um problema, tinha uma multidão. E a maioria dos crentes hoje que não consegue exercer seu ministério, onde Deus posicionou, se é cura, se é milagre, se é profetizar, se é profeta, se é evangelista, se é pastor, se é mestre,
se é dons de curar, se é socorro, qualquer ambiente que a Bíblia está cheia de oportunidade para você, é porque, irmão, tem uma multidão na frente. E você precisa romper essa multidão. A multidão quer te deixar para trás. A multidão é uma barreira que tenta te impedir. Agora pensa numa mulher com uma hemorragia terminal, 12 anos, não tinha nem força. Irmão, me perdoe, tá? As mulheres aqui. Eu já trabalhei com mulheres, quando eu era gerente, que tinha casos e casos. Mas eu trabalhei com uma moça, que quando ela estava naquele período da mulher, irmão, a mulher não conseguia ficar nem de pé. E eu pensei que era mentira. Pensei que era enrolação. Pensei que era enrolação, porque tem essa questão, né? Não, irmão. Ela não ficava nem de pé quase. Ela tinha um problema de fluxo terrível. E toda vez que ela chegava, já sabia que naquele período ela ia ter que entrar. Por quê? Porque ela tinha um problema de saúde. Ela não tinha só a questão do fluxo hemorrágico, do ciclo da mulher. E essa mulher, o que ela faz? Ela vai, meu irmão, ela entra ali, ela derruba essa barreira. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a tua multidão que te impede de chegar a Jesus. Eu não sei qual é a tua multidão. Mas a tua fé é maior que essa multidão. Por isso que a Bíblia diz que Deus aquinhoou a fé, Ele te deu fé. É muito maior. O que você vai fazer com essa multidão? Porque a multidão representa desculpas. A multidão representa muitos argumentos. Apóstolo Luiz Hermínio fala uma coisa, e diz, é muito sério, ele diz o seguinte: quem é bom de argumento não é bom de arrependimento. Vou repetir de novo, porque tem que aprender isso aí. Quem é bom de argumento não é bom de arrependimento. Porque, irmãos, nós somos inteligentes, mas nós não somos só inteligentes, nós somos sábios. Amém? E os nossos argumentos, eles têm que ser colocados tudo ao pé da cruz. Quem é muito bom de argumento, não é bom de arrependimento. Sabe, irmãos, tinha uma barreira ali, a multidão que impedia, e não era fácil romper aquela multidão. Então a primeira coisa que você tem que fazer, uma das coisas, você tem que romper a multidão. Em nome de Jesus, rompa a multidão do seu passado, das condenações do seu passado. Rompa as multidões que te amarraram e te deixaram no cárcere. Rompa as multidões da religião. Rompa as multidões que estão dentro do seu próprio coração. Mas ela disse: eu não vou perder a oportunidade não, meu irmão. Essa é a minha grande chance. Eu estou morrendo mesmo. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos, irmãos. Outra coisa, onde você está buscando socorro? Onde você está buscando resposta? É no médico dos médicos? No Senhor dos senhores? Ou são nos médicos humanos? São nas articulações humanas, nas propostas humanas? De onde vem a tua resposta? Ela estourou todo o dinheiro dela. Ela disse: eu tô acabada, eu não tenho mais nada, estou morrendo, eu só tenho uma chance. Eu vou me lançar, eu vou romper. Na verdade, irmão, ela rompeu a barreira. Mas ela rompeu a barreira suficientemente para a mão dela tocar. Então, irmão, 5 ministérios é isso. Primeira coisa, você precisa tocar em Deus. Amém? Como é que você está tocando em Deus? Como é que está a sua vida devocional com Jesus, sua vida de intimidade? Como é que você entra nesse culto aqui, domingo, nas quartas-feiras? O que você espera de um culto, irmão? O que você espera do ministério que Deus te deu para exercer nessa casa? Como é que você está tocando em Jesus? Você consegue chamar a atenção de Jesus? Porque foi isso que ela fez. Jesus parou, meu irmão. Tinha pessoas cercadas de Jesus, protegendo Jesus. Outra coisa, irmão, a multidão te sufoca. A multidão tira o ar do Espírito Santo na tua vida. Te sufoca. Você começa a ser uma pessoa oprimida, uma pessoa triste, sem brilho de Deus, porque você está perdendo o fôlego da esperança de Deus, do Espírito Santo. E uma outra coisa, a multidão é algo tão perigosa
que lá no livro do Velho Testamento, em todas as rebeliões, a multidão estava envolvida. A multidão sempre estava argumentando alguma coisa, ao ponto da tribo de Coré, fazer uma rebelião, levantar um grande argumento contra Moisés e contra Deus. E Moisés disse: então tá bom, o que nós vamos fazer? Pega todos os incensários de vocês, 250 homens, pega o incensário de vocês, e bora ver quem é que Deus escolheu para ser sacerdote. Se é Arão, vocês não estão rejeitando Arão, rejeitando a mim. E sabe o que a Bíblia diz? Que o fogo de Deus desceu e comeu pelas beiradas, vamos falar na linguagem de hoje do paraense, o populacho. Essa é a palavra que está lá. Sabe o que é populacho? Populacho é multidão. Populacho vem de opiniões, de várias opiniões. Irmãos, nós não temos mais opiniões, a não ser isso aqui, ó, a palavra de Deus, que é boa, perfeita, é agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber a opinião de Deus? Está aqui nessa palavra aqui, ó. Está aqui está a opinião de Deus. E ela rompeu a multidão. Quando ela rompeu a multidão, deixou de ser sufocada e disse: eu tenho uma esperança, eu tenho uma fé. Por isso que eu falei de fé. A fé, a medida da fé foi dada para você, e você tem que usar essa fé para edificar o reino de Deus, para cuidar de pessoas, para trazer o reino de Deus. A fé. Sabe o que aconteceu? Jesus parou e disse: quem foi que me tocou? E ela ficou escondida. Ela não foi logo lá alegre por causa da cura. Sabe por quê, irmão? Porque ela tinha vergonha. O pecado nos dá vergonha. O erro nos joga na vergonha. O erro nos faz ser tristes e amargurados. Mas Jesus procurou, esperou ali, acho que uns 2, 3 segundos, até que ela, toda trêmula ali, toda meio fraquinha não, já estava curada, ela envergonhada ainda, estava curada no corpo, mas na alma dela precisava de cura. Pessoas são curadas no corpo, mas precisam de cura na alma. Aí foi que ele disse: isso fui eu, Senhor. Ele disse: olha, não ouvi, está no texto. O que foi que Jesus deu para ela? A identidade de filha. Amém? Irmãos, nós somos filhos de Deus. Que lindo, cara. Isso é maravilhoso. Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. E ninguém pode roubar isso de você. Filho de Deus. Ele diz: você é minha filha. Acabou agora. Sabe por quê? Porque eu senti, você tocou na minha orla, não foi? Mas saiu de dentro de mim o poder. Irmãos, hoje nós não tocamos só na orla de Jesus. Vem cá, Maurício, rapidinho. Quando eu abraço um irmão, me importo com ele, eu não estou tocando na orla, estou tocando no corpo de Cristo. Nós temos hoje um corpo prático, é o corpo de Cristo, que se move por amor, que se move por propósito, que se move por verdadeiro evangelho. Naquela época, a mulher só conseguiu tocar na orla de Jesus, mas era tanta unção, que de dentro, irmão, o milagre não está na orla, o milagre está dentro de Jesus, é o que está dentro do corpo, é que cada um carrega dentro de si, é que vai trazer cura, irmão. Cada um carrega dentro de si. Amém? Se você conviver com qualquer irmão aqui, ele carrega algo de Deus, que dentro das riquezas insondáveis de Deus. E isso sai de dentro dele e traz cura para você. Amém? Corpo, amém. Obrigado. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos. Terminou aí a mulher? Houve restituição. Ela parou de gastar dinheiro. Ela tinha perdido tudo, né? Deus começa a dar restituição para ela. É assim que Jesus faz na sua vida, irmão. Ele começa a restituir a esperança que um dia você perdeu por causa da mão dele, do toque dele. Aquela mulher agora não ia mais gastar com os médicos.
ela ia sobrar dinheiro para ela agora, amém? Não é assim, Ricardo, que Jesus faz com a gente? Nós estávamos falando ontem, é assim que Jesus faz, amém? Ricardo me contando o testemunho dele, do que Deus fez na vida dele, até as questões financeiras na sua vida, meu irmão, até uma nova esperança na sua vida, Deus vai restituir, é o que a Bíblia diz aqui. Só que tinha um outro milagre, os 12 anos dessa mulher, eram 12 anos de doença. Irmãos, isso denota uma igreja de uma fase doente. Por que precisa dos 5 ministérios? Porque existe uma igreja que é gloriosa, mas muitas vezes está doente. Que por algum motivo, por algum tempo se perdeu e ficou doente. Mas, irmão, existia uma outra cura, era a cura da menina. Eu vou só contar para vocês. Chegando lá, antes de Jesus chegar nessa casa, vieram os mensageiros do diabo e falaram: Jairo, não importuna mais o mestre, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu, não tem mais jeito. Lembra que eu falei da fé? Jesus virou para o Jairo e falou: Jairo, crê somente, não temas, crê somente creia. A notícia que chegou foi ruim, irmão, e eram dos amigos do Jairo, que trabalhavam na sinagoga com ele, são amigos, mas qual foi a resposta? Não perca a esperança, creia, somente creia. Por isso que a fé é importante, a fé é importante, creia, somente creia. Não ligue para esses caras, Jairo. Bora lá, vem aqui. Irmão, você não está perturbando Jesus. Quero falar para ti. Você não está perturbando Jesus. A tua adoração não perturba Jesus. As tuas lágrimas, os teus choros, a agonia dentro de você, de querer amar a Deus, de querer servir a Deus, não importuna o Mestre, mas impressiona o Mestre Jesus. Saindo dali, continuaram andando. Quando chegaram lá, irmãos, dentro da casa, você pode ler isso também, tanto em Mateus, em Marcos e Lucas. Dentro da casa existia um grupo de pessoas. Eram os tocadores de flautas. O que eram os tocadores de flauta? Eram pessoas que eram contratadas. Eu digo que isso aí são adoradores de plástico. Pseudos, falsos. Eles eram contratados num velório para tocar a música fúnebre e chorar, copiosamente chorar. Assim como existiam as mulheres, como diz o Salmo, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, ali, que era para recolher, Deus fala a respeito disso, que Ele vai recolher as nossas lágrimas, né? Só que esse pessoal, eles eram contratados. Quero falar para ti, meu irmão, você não foi contratado, você foi chamado. Você foi chamado por Deus. Você não foi contratado pelo Ministério Abba Pai. Você não foi contratado por um líder que Deus está colocando na tua frente, ou um determinado momento na sua frente, que eu digo que tem pessoas que vão passar por nós, e nós queremos abençoar elas, amém. Nós não prendemos as pessoas. Você não foi contratado pelos homens, você foi chamado, irmãos. Você foi chamado, Marco. Se um dia te contrataram, irmão, e te colocaram dentro de uma casa, onde uma menina, que é a igreja, edificação da igreja, está morta, preste atenção. Sabe o que Jesus faz? Expulsa esse ministério de contrato. Tira de dentro. Diz assim, tira todo mundo. Ele leva quem? Os amigos dele. Tiago, Pedro e João e os pais da menina para dentro da casa. A menina tinha 12 anos, estava morta. Mas Jesus falou, não está morta, ela dorme. Irmãos, os amigos de Jesus, eu estou falando sobre intimidade. Por quê? Porque para curar a igreja, irmãos, falando para curar a igreja, para curar o seu ministério,
você tem que andar com pessoas de intimidade com Deus, pessoas que conhecem a Deus, que conhecem o propósito. E ficaram lá só quem? Quem tinha comprometimento com a menina. Os pais têm comprometimento. Aqui entra a paternidade. Aqui, ó. Só quem era? Todos começaram a rir. Por que riu? Porque eles não acreditavam na fé. Eles não acreditam em ambiente de fé. Irmão, uma vez eu fui alugar um prédio para uma igreja, riram de mim. Eu digo, Deus vai dar esse prédio para nós. Riram, alguns não riram. Eu fiquei tão agoniado no meu espírito, que eu saí do colégio, 11h30, quase meia-noite de casa, eu saí do colégio, eu estava naquela semana de oração, de busca. Quando Deus fala, meu irmão, a gente fica meio louco. Eu fui para frente daquele prédio, cheguei em casa, estacionei o carro, falei, Regina, vai para onde? Eu digo, não, estou incomodado. Eu estava dando aula, mas eu estava orando. Estou incomodado, Deus está falando comigo, Enquanto eu não orar e não fazer uma declaração profética, eu não vou conseguir dormir. Então vai. Já me conhece? Então vai. Sei que tu é louco mesmo. Fui para frente do prédio, a gente não tinha dinheiro para alugar o prédio da igreja. Cheguei lá, quando foi na outra semana, a gente alugou o prédio. Era 5 mil e pouco, a mulher, era quase 7 mil, a mulher baixou para 3 mil. Irmão, nós somos o povo da fé. Então, de dentro desse ambiente de milagres, de ressurreição de milagres, você tem que tirar para fora, primeiro, as pessoas contratadas. Isso é forte, né? Porque as pessoas contratadas não têm sentimento. Elas não têm amor. Elas só estão ali por estarem. Mas ele chega e chama quem? Os discípulos. Por que os discípulos? Porque os discípulos tinham intimidade e renúncia. Obediência. Quem quiser ser meu discípulo vai perder tudo. Essa é a mensagem que a gente prega aqui. É tudo, irmão. Pastor, quanto vai me custar? Tudo. Você quer seguir Jesus? É tudo, meu irmão. É tudo ou tudo. É isso aí mesmo. E é por amor. É por entrega. É por obediência, é por renúncia. É por angústia espiritual. É tudo, vai te cobrar. Aí no final, o que ele diz ali? Tira da casa, expulsa todo mundo da casa. Tira da casa. Sai os contratados, sai os chorões, sai os almáticos. Fica só os discípulos e fica os pais da menina. Irmão, paternidade não é um slogan, não é um modismo. Quero falar para vocês que tem muita gente colocando casa de paternidade aí, falando que é uma igreja de paternidade, mas nunca cuidou de um ferido. Nunca se importou verdadeiramente com pessoas que precisam de amor e carinho. E hoje em dia, irmãos, é uma advertência que eu falo para vocês, existe muitos ministérios de plástico aí mesmo, até de internets aí, que você pensa que o cara faz um negócio bonito, mas não tem nenhum cheiro de alma. Nunca vai chorar contigo, meu irmão, e nunca vai celebrar contigo o que tem que ser celebrado. Cuidado. Dentro disso aí, a restauração de quê? De paternidade. No final de tudo isso, está lá, último versículo 35, é esse aí. Mas todos começaram a rir de Jesus, é sempre assim, os duvidosos. Eles, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança. E essa criança tinha quanto tempo? 12 anos. A velha mulher morreu, agora tem uma nova criança, amém? Tem uma nova criança. E os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, irmão. A igreja é pura. Tira as crianças dessa igreja, falando literalmente, não tem alegria, irmão. Quer ver uma casa alegre, uma casa com criança.
Né, vó? Né, vó? Né, Tony? Cadê a sua alegria, meu irmão? Cadê o seu prazer? Cadê, irmão, o brilho do Senhor na sua vida? A criança precisa de ressurreição, precisa ressuscitar. Mas tem alguém lá dentro. É o Deus da ressurreição, amém? Ele está lá dentro e ele diz assim, e a primeira coisa que ele faz, mão de novo, ele estende a sua mão. Aqui, ó. Tomou-a pela mão. Ministério é para isso. Os 5 ministérios é para isso. É para tomar pela mão. Vou te levantar, meu irmão. Amém? Eu vou te levantar. Você só não vai querer ser levantado se você não quiser. Mas mesmo que você esteja morto, eu vou te levantar daí. Amém? Toma pela mão. Depois ele diz, Talita cumine, menina, levanta-te. Existe uma palavra profética. 2 ministérios poderosos aqui. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. O ministério apostólico, o ministério profético tem poder de dar vida para as pessoas. Não é de impressionar as pessoas, é de dar vida para as pessoas. E depois de tudo isso, o que ele diz? Ele fala que a menina começou a andar. Não é isso aí? Ela começou a andar. E todos ficaram atônitos. Na outra versão, no Lucas, não diz que eles ficaram atônitos. Eles ficaram maravilhados. E aí no Lucas, nesse mesmo texto do livro de Lucas, fala que ela não só andou, ela foi alimentada. Jesus falou, dê comida para essa mulher. Aí entra os outros 3 ministérios. Pastores, evangelistas e mestres. E é o que Deus fala em Lucas capítulo 12. O que você está fazendo, meu conservo? Você está alimentando os conservos no seu tempo devido? Os pastores, os mestres e os evangelistas, eles alimentam também com a palavra. Completou os 5 ministérios aqui, a mão tocou nos 5 ministérios. Então, ela começou a andar. E depois de tudo isso, resume-se, as maravilhas de Deus são manifestadas. Irmãos, os milagres de Deus, as pessoas são salvas, as pessoas são curadas. Você começa a amar as pessoas, você começa a pregar o evangelho, você começa a se importar. E um dia você vai batizar, como nós vamos fazer aqui agora. Lembrar um dia a Rose, que tem um fruto aqui, a Suerda. A Rose é uma evangelista, irmão. Amém? Vou começar a falar os ministérios aqui. A Rose é uma evangelista. Um dia a Suerda estava triste lá no cantinho dela no colégio. E a Rose, amém, né, Suerda? Mais ou menos assim, foi lá e se aproximou da Suerda. E viu que a Suerda tinha uma tristeza, tinha alguma coisa, estava incomodando ela. Irmão, a Rose só se importou com ela. Amém? Olha quanto é que está a Suerda hoje aqui, a mãe dela, a Giovana. Nós precisamos nos importar. O corpo se importa, irmão. O corpo se importa sim. Fala aqui do Marco, da Cleia. Estou falando de vários irmãos. Tem um filho, tem uma Ilse ali. Tomaram como filho, irmão. Não é qualquer pessoa que toma as pessoas como filho. Esses dias eu levei eu não gosto de contar muitas minhas histórias não, mas eu levei o Maurício para conhecer um pouquinho da minha história em Belém. Nós temos em Cristo, pela graça e pela misericórdia de Deus, uma autoridade de que Deus fez há 20, 30 anos, mas é que é real na nossa vida hoje. Levei o Maurício para conhecer um filho meu espiritual, o Rony. Não foi, Rony? 2 filhos. O Carlinho e o Rony. O Carlinho, nós ganhamos eles numa rua que ninguém queria Deus. Chegaram lá, a Regina com as irmãs. Pregaram o evangelho quase todo. E nós estamos falando, não foi o Carlinho que falou. Não foi isso? Irmão, ganhou quase toda a rua para Jesus. De casa em casa, pregando o evangelho, toda a rua. E nós andávamos aproximadamente da Almirante Barroso ali, quase 5 quilômetros para levar essa galera lá para a igreja. Não tinha Uber, não tinha van, não tinha nada.
E aquela multidão de meninos te levava. E nós éramos todos meninos, 16 anos, lá para Marabá, lá perto do cemitério São Jorge, para ali. Conhece? E o Carlinho, irmão, é uma ovelha firme em Jesus. Nunca se desviou, nunca faltou na fé. E hoje, o Carlinho passa por um sofrimento tão grande que você nem imagina. E a técnica de enfermagem, ele pegou uma bactéria, irmão, altamente perigosa, que deixou ele quase paraplégico, não deixou o cara sem saúde, dores terríveis, vários tipos de... Eu já ministrei cura sobre ele, toda vez que eu vou lá eu oro por ele, dores, a mulher abandonou ele, porque ficou doente, ficou com a criança, um cara que pegou uma bactéria terrível, e anda hoje de muleta, tal, mas você não chega um dia lá, no Carlinho, que ele não vai te encorajar, que ele não vai falar da fé dele em Jesus, ele não está contratado, irmão. Aí nós fomos noutra casa, levei o homem noutra casa, é um filho meu espiritual, o Rony, um ex-homossexual. Quando eu chego lá, já eu estou aqui na cidade, se diz pai, não é um título só, é pai. Por quê, irmão? Porque eu amei aquele cara quando ninguém queria ele. Quando as pessoas diziam, você tem um caso com ele, eu estou querendo saber se eu tenho casa ou não, eu quero a restauração dele. E não só um homossexual, ele era um travesti, drogado, viciado, dependente, várias coisas. Hoje ele é um cara restaurado, contou o testemunho pro Maurício, falando que Deus está fazendo. Hoje está orando junto comigo, sabe para quê? Para Deus dar uma esposa para ele. Mas ele diz, eu não quero qualquer esposa, eu quero uma mulher de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que tem temor a Deus. Então, irmão, qual é o teu ministério? Vou fechar aqui. O que vai maravilhar a tua vida? O que vai maravilhar a tua vida? Amém. Isso. O lugar onde era lugar de prostituição hoje é um lugar de oração, de ambiente. É um cara cabeleireiro de alto nível, mas é um lugar que ele prega o evangelho. Irmãos, ele sabe o que ele quer. Então, irmãos, teve muitos assuntos que foram falados aqui. A gente veio ter uma conversa com vocês. Sabe, querido? Todos ficaram maravilhados. O que Deus faz na sua vida, quer fazer no seu ministério, é maravilhoso. Eu queria encerrar essa palavra nessa noite, ativando a sua fé em Deus, o seu ministério em Deus, para que você dê uma resposta para Deus, querido. E não deixe Satanás roubar o que Deus já semeou dentro da sua vida, do seu coração, que é algo tremendo. Hemorragia, identifique a hemorragia. O que está roubando a sua vida? O que está matando a sua vida? É a bebida? É a amizade? É coisas que não agradam a Deus? É a vida religiosa? É rebeldia? Eu não sei o que é. O nosso amigo Espírito Santo sabe. Abandone isso. Toque nas aulas de Jesus. Agora, se você está morto, você vai precisar de amigos. E é isso que a gente precisa, irmão. Quantas vezes a gente precisa de amigos? Quantos já passaram pelo vale da depressão, da angústia e do sofrimento? E aí Deus coloca amigos na nossa vida. Mas Ele não chama amigos contratados, Ele chama discípulos e chama pais espirituais. Aleluia! Então fique de pé em nome de Jesus, vamos orar junto. Vamos orar junto, que você receba essa palavra no seu coração, cara. Essa palavra, perdão o tempo dela, foi uma palavra orada, é uma palavra que foi diante de Deus. Sabe? Amém. Eu não vou orar por você. Eu não vou fazer a sua oração. Eu não vou fazer isso. É uma direção espiritual. Você vai fazer a sua oração de entrega para Jesus. A sua própria oração de renúncia. E se você quiser vir aqui na frente, dizer, pastor, eu entendi, que é tudo. É tudo e tudo. Eu entendi o amor de Deus hoje. Eu entendi por que Deus me chamou para essa cidade. Por que Deus me colocou nessa família, nessa casa. Por que Deus me colocou nesse ministério. Eu entendi, pastor. Eu entendi. E eu quero dizer sim para Jesus. Sim para o Senhor. Deus pode ressuscitar você, meu irmão, minha irmã. Pode? Não, Ele vai ressuscitar você.
Ele vai te dar uma nova esperança, uma nova vida. E todos vão poder se maravilhar do milagre de Deus. Oh, em nome de Jesus. Passa, Espírito Santo, nessa casa, nessa noite. Pode aumentar o som, querido, pode aumentar. Passa aqui, Espírito Santo. Santo, Tu és lindo, Espírito Santo. Nós liberamos a palavra profética nessa noite na sua vida. O sopro de Deus, o sopro do Senhor. Onde houver morte, onde houver perda de vida, em nome de Jesus, haverá o milagre de Deus. O Senhor é que te fortalece. O Senhor que te fortalece a tua vida. Ele que te dá esperança. É Ele que te dá ressurreição. É Ele que faz. É Ele que faz isso em você, querido. Não envia outro não, Senhor. Envia a nós, Senhor. Espírito Santo. Você pode dizer: Jesus pode contar comigo? Quantos pode dizer nessa noite: Senhor pode contar comigo? Sim. Você pode dizer: Jesus pode contar comigo, Senhor. O chamado queima em meu peito, é minha razão para continuar. Em nome de Jesus vai haver uma ativação espiritual nessa noite aqui.
Ora baixotori na malabacá sotoneres. Nahashi tarabacaias. Nahasotori anamacá sotori res. Em nome de Jesus. Eu declaro Deus soprando dentro de você agora. Deus soprando vida. Deus soprando esperança. Soprando um novo destino, um propósito dos céus no ministério para Ele. Em nome de Jesus. Se você perdeu sangue, você perdeu esperança, você perdeu vida, nessa noite Ele está te enchendo do sangue dEle, da esperança dEle. Ei! Essa noite Ele está expulsando as multidões, expulsando as vergonhas. Ele está te amando. Está te dando novos pais espirituais. Há novos pais espirituais. Que eles não trarão condenação sobre você, eles trarão esperança. Em nome de Jesus. Eles acreditarão até o fim, querido. Esse é o amor de Deus na sua vida. Esse é o amor de Deus. Eu quero que você agora escolha irmãos para você orar por ele agora. Coloque a sua mão na mão do irmão, da irmã. Irmão, coloque a sua mão agora. Aquela mão que curou aquela menina, nessa noite vai curar emoções, vai curar ministérios. Os profetas da casa podem ministrar, irmão, pode liberar o que Deus quer fazer. Pode trazer as crianças. Ei, namás, choroia namás. Urabacaia. Oh! Ei, sim, 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 Senhor. Sim, Senhor. Esta hora, libera nessa noite. Libera o toque do Espírito Santo. Libera a restauração, libera a salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Deus chama a tua casa. Deus chama a sua família. Você é uma coluna na sua casa. Você precisa se posicionar para Deus. Se posicione para o Senhor. E as maravilhas de Deus serão manifestadas na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Haverá um novo começo na sua vida. Não resista ao Espírito Santo. Se entregue para Ele. Não tema. Não tema. Não tema. Ainda que as notícias ruins venham, Ele te ama. Ele te escolheu e Ele te chama. Esse é o tempo da resposta de Deus. Esse é o tempo. É o tempo de você servir Deus com sua casa, com sua família. Aqui nesse ambiente você encontrará paternidade. Você encontrará amor. Você encontrará esperança. Em nome de Jesus. Oh! Rabachotoriana Malacaia. Em nome de Jesus. Declaro na tua vida. Tua família de Deus, tua casa de Deus. Jesus é um novo tempo, um novo tempo na vida dele. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece, Senhor. Não deixe os pés dele resvalecer. Nunca mais. Firma os pés, Senhor, sobre a rocha, em nome de Jesus. Firma, Senhor. Senhor, o inimigo está tentando destruir e trazer, Senhor, a fortificação nos pés. Foi nele, foi no Filho. Em nome de Jesus, agora nós devolvemos a solidez. Nós devolvemos nessa noite, em nome de Jesus. E também declaro uma restauração na saúde dele. Também consagramos esse jovem a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo. No rabacá sotorina malabai. Cuida desse jovem, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Oriana maha sotorina macaias. Inamachoriana malabacá sotorina mas. Noriana machoriana macaias. Vai, Espírito Santo, vai nessa família, Tony na Rose. Em nome de Jesus. Toca com tuas mãos poderosas. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Faz
faz tanto querer realizar na vida do Tony. Que brote a cura, brote o milagre de Deus, as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Brota, brota, brota nessa noite. Brota. No Yanamash. O Senhor, Ele não quer usar outros, amados. O Senhor, Ele quer usar você. O Senhor, Ele não quer aquela multidão que olha para o problema e não acredita no milagre. O Senhor quer aqueles que Ele pode chamar para entrar em lugares onde as pessoas não conseguem enxergar o milagre. Mas só vai entrar com Ele aqueles que acreditam que a criança não está morta, que ela está apenas dormindo. Que você seja um desses, que não vai ficar lá do lado de fora, junto com a multidão que não acredita no que está acontecendo, mas que você será um daqueles discípulos que o Senhor vai chamar para dentro junto com Ele. É você que o Senhor quer usar. É você que o Senhor quer usar. Você é a engrenagem que Ele precisa. Talvez você já fique olhando para a sua vida e falando, mas como, Senhor? Como? É da sua forma. Irmãos, nós vamos levantar um clamor aqui agora como igreja do Senhor. Abaixa só um pouquinho, Raio, para nós. Estenda suas mãos, amados. A irmã Carol, acho que acredito que todos conhecem a Carol, né? Quem não conhece a Carol é uma irmã muito querida nossa aqui. A Carol está internada no hospital nesse momento, amém, amados? O Senhor quer usar você, a sua fé ali agora, lá naquele hospital. Amém? Meu bem, vem cá, ora pela Carol. Querido, use a sua fé, use a sua fé. Pai querido, nós queremos apresentar a vida da Carol, Senhor, nessa noite. Ah, Espírito Santo. Ah, Senhor, assim como o Senhor falou, menina, levanta-te. Assim como o Senhor, naquele dia, Senhor, naquele momento, Senhor, falou essas palavras, nós declaramos, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Menina, levanta-te em nome de Jesus. Menina, levanta-te em nome de Jesus. Nós declaramos cura, Senhor. Nós declaramos, Senhor, cura da tua parte, Senhor. Nós declaramos vida, Senhor, sobre a vida da Carol, Senhor. Nós declaramos, Senhor, vida ali, Jesus. Vida, Senhor. Nós declaramos vida, Espírito Santo de Deus. Tira toda a multidão, Senhor. Tira todo o atrapalho, Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que precisa ser removido. Coloca para fora, Senhor, esse povo, Senhor. Coloca para fora, Jesus, e declara vida ali, Senhor. Nós declaramos vida, Senhor. Nós declaramos saúde, Senhor. Nós declaramos, Senhor, uma mente livre em Ti, Senhor. Uma mente livre, Senhor, uma mente curada, uma mente sarada, Pai. É o que nós declaramos ali, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ou quer fazer uma reconciliação pública aqui? Amém. Quer receber Jesus? Quer fazer uma reconciliação? Se Deus tocou no seu coração, essa é a hora. Os teus 12 anos podem acabar agora. Acabado com o passado. E Deus te dá uma nova esperança. Amém. Tira a multidão. Tira a multidão, meu irmão. Tira a multidão. Entregue-se para Jesus. Tira a multidão. Esse é o tempo de Deus. Amém? Amém. Coloque a mão no seu coração e com outra mão levante para a direção da sua casa. Pai, meu coração está identificando com a direção da minha casa, dos meus familiares.
Nós liberamos nessa noite, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, a palavra que o Senhor quer colocar na nossa boca agora. Libere aí, irmão. Libere. Talvez haja um problema específico na sua casa que você quer falar agora. Eu libero nessa noite, em nome de Jesus. Eu libero a minha filha Esté ali no Paraguai, em nome de Jesus. Eu libero ela agora das preocupações, da ansiedade. Eu libero ela agora. Eu libero um cuidado especial na vida dela agora, em nome de Jesus. O Senhor vai impressioná-la esses dias. Em nome de Jesus. Nós liberamos a sua filha, no seu filho, na sua casa. Nós liberamos sim, nós liberamos. Nós liberamos também a graça do Senhor, a prosperidade do Senhor na sua casa, na sua geladeira, nas suas contas. Deus cuida de você, Deus também faz parar essas situações dos gastos, sim, em nome de Jesus, da sabedoria e do entendimento. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a poderosa consolação do Espírito Santo esteja na tua vida, te guiando, te conduzindo, falando contigo, em nome de Jesus. Declaro nessa semana bênção na presença de Deus, principalmente no que diz respeito à intimidade com Deus. O teu secreto com Deus será diferente, em nome de Jesus. O teu louvor, a tua adoração será diferente. Você vai poder parar Jesus sim, e Ele vai parar para ouvir você, por causa do seu coração, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus.